Bem-vindos ao canal Providência Divina. Mais uma vez, nós estamos aí com os nossos amigos, nossos irmãos na fé e todos aqueles que esperam pela quinta-feira a postagem de mais um vídeo com os nossos temas aí, que são temas muito bons, temas que vão edificar a sua vida, e porque a Bíblia, ela é edificante a nossa vida. Então, vamos hoje diretamente ao assunto, e o assunto que nós vamos estar desenvolvendo, o tema que será desenvolvido para que nós possamos aqui trazer a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Nosso tema hoje será a força que emana de Deus. Mais ou menos, já dá para cada ouvinte imaginar de quem vamos falar, né? Quem era o homem que teve a maior força brutal na Bíblia? Vamos falar de Sansão. Vamos transmitir uma mensagem, vamos trazer uma narrativa bíblica e trazendo uma mensagem de aplicação pessoal, porque não basta contar história, né? Por mais que eu seja um contador de história, não somente bíblica, mas também ao escrever meus livros também sou um contador de história. Então, preciso fazer aplicações pessoal aí para que todos os nossos ouvintes que aí possam edificar as suas vidas. Então, o tema, a força que emana de Deus. Nós vamos ler um versículo base para que possamos aí então estar trazendo essa mensagem no capítulo 16 de Juízes, onde está escrito a história de Sansão. Nós vamos ter no versículo 30, 16 de Juízes e versículo 30, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte dos que os mataram na sua vida. Vamos entender um pouquinho o que é o livro de Juízes e por que o nome Juízes. Posteriormente ao povo judeu ter atravessado o Rio Jordão no comando de Josué, Josué veio a falecer, não tendo mais líder. A partir desse momento, que não havia mais o líder Josué, quem passou a guiar o povo foi os anciões do povo, ali o que restava deles, e um guiou por um momento, acabou partindo dessa terra, outro ancião, ele começou a liderar o povo, também partiu dessa terra, assim foram vários anciões. Quando acabou os anciões, o povo, durante mais ou menos de 350 a 400 anos, eles não tinham liderança, não tinham mais Josué, não tinham mais os anciões, e então, quando eles estavam em aperto, eram os inimigos apertando contra eles, principalmente o povo filisteu, e os filisteus que adoravam um deus chamado Dagom. Apertavam com o povo de Israel, e dali um pouco o povo começava a clamar pela opressão desse povo filisteu. Então Deus levantava um homem como líder temporariamente. E esses homens, eles vão se chamar juízes. Foram 400 anos, e nesses 400 anos de juízes, eles tiveram 14 juízes. Eu quero ler com vocês o nome desses 14 juízes. O primeiro foi Otoniel, o segundo juiz, cada um deles, às vezes um liderava 20 anos, outro liderava 10 anos, outro 40 anos, e eles iam liderando até que fechou esse prazo aí de perto de 400 anos. O primeiro Otoniel, o segundo Eude, o terceiro foi Sangar. Teve uma mulher no meio desses juízes aí que também liderou, Débora, depois veio Gideão, depois Tolá, Jair, depois Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, que é o que nós vamos estar nos referindo a esse juiz, Eli e Samuel. Samuel foi o último dos juízes, e a partir desses 400 anos sobre a liderança de juízes, o povo clamou e pediu um rei. Passou o tempo de juízes, então vai começar sobre Israel o tempo da monarquia,
Hoje não existe mais a monarquia em Israel, mas o presidencialismo. Então nós aqui temos falando de um tempo bem longo, um tempo que deixou marcas. E nós vamos ver que quando o povo clamava e dizia para Deus: Estamos sendo oprimidos por esse ou por aquele povo", Deus levantava sempre alguém para liderar e para chamar o povo para a luta, chamar os exércitos de Israel para guerrear e vencer as batalhas. O homem, o juiz mais emblemático que existiu, ele se chama Sansão, que ele é o antepenúltimo juiz, sendo que o último vai ser Samuel. Mas vamos ficar aqui com o Sansão, vamos tentar entender a história aí sobre Sansão. Um homem chamado Manoá, casado com certa mulher que a Bíblia não fala o nome, porque a história de Sansão é narrada em 4 capítulos de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. E tem outros juízes que foram narrados a sua vida apenas em 4, 5 versículos, mas Sansão, o mais emblemático dos juízes, vai ser colocado 4 capítulos extensos para falar da sua passagem e do seu governo. Ele governou 20 anos como juiz de Israel. Mas quando não havia, faltou, já tinha ido embora o último juiz, o povo clamou e clamou a Deus, pedindo que Deus enviasse alguém para livrá-los das mãos dos filisteus. O povo do mar, um povo ruim, um povo perverso. Mas quando eles clamam, Deus vai recém preparar um juiz, vai preparar uma criança que nem no ventre da mãe ainda não estava. Manoá, ele estava em certo lugar quando o anjo do Senhor falou com ele. Depois o anjo do Senhor falou com a mulher dele, e a mulher dele era estéril. Porque cada vez que nós lemos na Bíblia, os mais destacados personagens, as suas mulheres eram estéril. Era um problema que havia em Israel. Acredita-se que pela alimentação restrita, muitas mulheres tinham esse problema de ser estéril. Mas aqui nós vamos ver que a mulher de Manoá, quando o anjo fala com ela, e disse que acontecerá um milagre no seu ventre, e que ela vai ter um filho, e que esse filho é o que vai dar livramento a Israel. Israel está sendo perseguido, está sendo assolado pelos filisteus, mas Deus recém vai preparar alguém para dar o livramento. Por isso, nós temos que entender que Deus é longânimo, até mesmo na hora de Ele estar agindo pelas nossas vidas. Ele age por nós, mas Ele é longânimo, Ele é atemporal. 1000 anos para Ele é como um dia como 1000 anos. E nós temos que aprender de que Ele não vai agir no mesmo momento que nós queremos, mas Ele sempre vai dar livramento para os oprimidos. Assim nós vamos ver que Deus primeiro vai curar a mulher de Manoá. Mas de que forma? Todo milagre tem preço. Deus disse a ela que ela não poderia mais, a partir daquele momento, beber bebida alcoólica, nem fraca, nem forte. Era o preço para ser curada. O restante da sua vida, a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, não poderia beber nenhum tipo de bebida. E da mesma forma, ela tinha um compromisso. Não poderia cortar o cabelo do seu filho. Não poderia passar navalha sobre o cabelo de Sansão. Quer dizer, ele teria que crescer com um cabelo enorme, um cabelo comprido. Quando eu olho para isso, será que Deus ele quer que nós pensamos que o poder estava no cabelo de Sansão? Ou o poder estava na obediência de não cortar o cabelo? Assim também, quando nós vimos Adão e Eva, Deus dá uma ordem
que era para ser obedecida, não toquem em tal árvore do jardim. Eles tocaram, eles desobedeceram. Assim nós vamos ver mais uma vez Deus dando ordens. A mulher foi sarada, a mulher de Manoá, ela recebeu o seu filho no seu ventre, demonstrando que estava curada. E a Bíblia não vai contar muita coisa sobre a infância de Sansão, mas fala da adolescência de Sansão. Fala de um Sansão de cabelo comprido, fala de um Sansão de uma teimosia, de uma rebeldia enorme. Aquele que era para fazer a obra de Deus e era para lutar contra os filisteus, nós vamos ver ele fazendo coisas que ele não podia fazer. A primeira coisa errada que ele foi fazer, né, é que, como nazireu de Deus, que não poderia cortar o seu cabelo, nós vamos ver que também ele não podia tocar, né, em animais mortos e nem pessoas mortas. Mas ele vê um leão e ele mata esse leão. Até aí ele matou. Mas ele vai para uma certa cidade juntamente com o seu pai. Quando ele volta, ele vai tocar no leão morto, porque havia uma cachopa de abelhas. A gente aqui no sul chama cachopa, não sei como chama na região aonde você está me ouvindo. Talvez você está assistindo fora do país, eu não sei como chama lá, uma colmeia, talvez, mas vou falar da minha forma aqui de um gaúcho do Rio Grande do Sul, uma cachopa de abelhas. E essa maneira de expressão aqui que eu estou usando, essas abelhas estavam sobre o leão, e ele comete o primeiro erro dele, que não poderia, ele toca um animal morto. Mas Deus, que é Deus de misericórdia, e ele sabe que todos nós somos escolhidos por Deus, nós sempre cometemos algum gafe, ele acaba perdoando a nossa ignorância. Nós vamos ver que Sansão, agora adolescente, ele se apaixona por uma mulher, uma filisteia. E nesse momento ele pede para o pai dele, vai lá e pede a mão dela, lá para o pai dela, que um homem filisteu. Pede que eu quero casar com ela. O pai reclama e diz, mas Sansão, meu filho, ó, como que não tem meninas aqui em Israel para você namorar? Não tem moças aqui para você casar, que você vai casar logo com alguém pertencente aos nossos inimigos? E Sansão diz, não, eu quero casar com ela. Acontece que os filisteus começaram a ver que Sansão tinha alguma coisa diferente, uma força descomunal, que eles queriam saber de onde provinha essa força. E simplesmente eles começaram a apertar com a mulher com quem ele ia casar, a filisteia com quem ele ia casar. Então o pai da moça viu que estava fazendo algo errado de dar ela como mulher para ele e entregou a filha dele para um outro homem filisteu, um outro homem filisteu. E Sansão, ele, dolorido com aquilo, ele acaba pegando umas centenas de raposas, amarrando elas de duas a duas, colocando fogo nas suas caudas e fazendo com que elas corressem pelo meio das plantações dos filisteus, queimando toda a sua plantação, de raiva, de ódio, de não terem dado aquela menina filisteia por sua esposa. Posteriormente, os filisteus mataram ela e o pai dela, por ele ter dado ou oferecido ela em casamento a Sansão, e tornando-se uma guerra interna de Sansão, porque todo aquele a quem o Deus da força, Deus da vigor, emana a força de Deus ou emana o Espírito Santo de Deus sobre alguém que tem uma chamada. Cada um de nós tem uma chamada. A minha chamada é pregar a palavra, é ensinar a palavra de Deus. A minha chamada e a minha força para fazer isso emana de dentro de mim através do Espírito Santo. Porque para mim aqui é abrir a Bíblia e trazer um estudo, mas eu sei que aquele que assiste, o efeito que a palavra faz, o Espírito Santo aplica ela na sua vida, faz um efeito enorme. A força que emana de dentro de nós é uma força que provém de Deus. E o Senhor faz a mesma coisa. Você que está assistindo tem uma chamada. Naquilo que você vai trabalhar para Deus, vai emanar uma força muito grande para que você faça a vontade de Deus. A força de Sansão era uma força bruta.
para que ele lutasse e levasse os exércitos de Israel a lutar contra os filisteus. Mas nós vamos ver que Sansão ele vai brincar e vai brincar demais. Ele vai conhecer uma outra mulher, filisteia também, por nome Dalila. Mas nós vamos ver que Dalila é o tipo de mulher astuciosa, é mulher gananciosa, é mulher que quer dinheiro. Mas parece que Sansão se apaixonou por esse tipo de mulher. E ela vai fazer de tudo para descobrir qual é a força dele. Ele já está adulto quando ele conhece Dalila. Os seus cabelos estão enormes de comprido. Ele trança seus cabelos com 7 tranças. Por que ele trança? Deus mandou? A Bíblia não diz se Deus mandou ele trançar em 7 tranças. Apenas a Bíblia fala que ele não podia cortar o cabelo. Mas ele trança com 7 tranças, porque o número 7 para os judeus é o número de poder de Deus. É o número da perfeição de Deus. Então, no seu cabelo, ele demonstrava que a perfeição de Deus estava sobre o seu corpo. Mas a maior perfeição que Deus tem na vida de Sansão, para que emanasse essa força para ele lutar com os filisteus, era a obediência. Mais do que usar um cabelo comprido, mais do que usar roupas adequadas, mais do que usar roupa dessa forma ou daquela, é necessário obediência ao Senhor. No momento que Sansão perde a obediência, ele perde o seu dom, a força. Então, aquilo que a força que emanava de dentro dele através do Espírito Santo, o Espírito Santo se retirou dele. Porque Dalila começou a perguntar: de onde vem tua força? E ele começou a dizer: se caso alguém queira me destruir, terá que pegar 7 varas de vime e me enredar. E ele mentia, vinham os filisteus, enredavam ele com as varas de vimes, e ele estourava tudo e matava filisteus. E ela ia, perguntava de novo: da onde vem a tua força? Ele: se alguém me pegar e me amarrar com 7 cordas novas, então eu perderei a força e não mais lutarei contra os filisteus. E ela falava para os seus conterrâneos, por sendo ela filisteia, ela falava aos filisteus e dizia: tragam 7 cordas novas, e quando ele estiver dormindo, amarrem ele. Ele acordava e ele estourava todas as cordas, porque a força dele emanava de Deus. Uma força, um dom incomum, um homem mais emblemático sendo um juiz que lutava pelo seu povo contra os filisteus, mas ao mesmo tempo queria estar no meio dos filisteus. Queria casar com uma mulher filistia. E ele não precisava disso. Ele poderia muito bem casar com uma moça da sua própria raça, dos próprios judeus. Mas não, ele queria praticamente ir contra Deus. Começou a desobediência. E aquele que entra em desobediência, ele vai perder os seus dons. Vai perder a sua forma de reação diante do Senhor. E chega um momento que de tanto Dalila começar a dizer a ele: para de mentir para mim, conta o teu segredo. Tem muitos segredos que aquele que recebe dons de Deus não pode contar. Tem que permanecer quieto para que o inimigo não lhe ataque e não venha a fazer com que perca a batalha. Nós simplesmente queremos estar dizendo que Sansão, ele desobedeceu a Deus. E chegou um momento que de tanto Dalila insistir, ele contou a verdade. O poder está no meu cabelo. Se raspar a minha cabeça, eu não tenho mais força. Ele estava falando a verdade. A verdade não que o poder estava no cabelo, mas a obediência daquilo que Deus pediu. Nunca corte o cabelo. Nunca passe navalha sobre o teu cabelo, Sansão. Não quer dizer que as 7 tranças traziam poder, mas a obediência de manter aquilo que Deus pediu, o que Deus mandou. A mesma coisa que Deus fez pactos doloridos com os judeus. Lá no deserto, quando Deus falou com Abraão, ele disse que era para circuncidar todo o macho. Isso é, era para tirar o prepúcio, a pele sobre a glande. Mas
Isso é dolorido, as pessoas passavam 3 dias sangrando, dor, dor que era terrível, principalmente mais para os adultos, porque era feito a circuncisão aos 8 dias. A criança, ela era cortado tipo uma cirurgia de fimose, e as mães deixavam a unha crescer e afiavam a unha para cortar aquela pele sob a glande do órgão do menino, com 8 dias. Por que Deus exigir esse tipo de coisa? Por que esse tipo de obediência? É um teste de Deus para conosco quando Ele nos manda fazer alguma coisa. E esse teste de obediência é para todos nós. Sansão não conseguiu cumprir. Ele não perdeu a força por cortar o cabelo, mas pela desobediência. Então Dalila fez com que ele dormisse sobre seu colo, chamou os filisteus, que rasparam a sua cabeça. No momento que foi raspado a cabeça de Sansão, o Espírito Santo saiu dele, não pelos cabelos cortados, mas sim porque ele desobedeceu ao Senhor. Foi contar o seu segredo para pessoas as quais ele deveria lutar contra. Pessoas que faziam mal ao povo de Deus, saqueavam todos os bens dos israelitas. Ele se uniu a eles e Deus permitiu que ele não tivesse mais aquela força descomunal. Então vieram os filisteus, raparam a sua cabeça, amarraram ele, e ele achou que ele já ia arrebentar todas as cordas. Ele não teve mais força. A desobediência nos tira a força espiritual. Desobedecer a palavra de Deus nos tira a nossa força espiritual. Desobedecer aquilo que Deus manda nos tira a nossa força espiritual. E os seus olhos são arrancados das suas órbitas. Levam ele para o templo de Dagon. No templo de Dagon havia 2 colunas e uma laje em cima. Havia pessoas que se reuniam ali nas festas ao deus Dagon. Foi levado Sansão preso. Foi colocado para ser escravo, para mover a moenda, empurrando, sendo chicoteado. A dor que ele causou nos filisteus, agora ele está sofrendo. Sem visão, ele tinha um jovem que levava ele pela mão por todos os lugares. Fizeram uma festa para o deus Dagon no templo de Dagon e disseram: vamos trazer Sansão para nos divertir. Tragam Sansão para nos divertir, porque tem muitos de nós que pela desobediência perdemos a força do Espírito Santo, perdemos a companhia do Espírito Santo e às vezes servimos como escárnio. Muitos voltando aos velhos vícios, servindo para divertir os outros, porque todos aqueles que retornam ao vício acabam divertindo os outros, sendo usados, em vez de ser usado pelo Espírito Santo, mas sendo usados pelo próprio Satanás. Nós vamos ver que Sansão perdeu totalmente a sua força. O menino que ele conduzia para que levasse ele até o templo de Dagon, em cima da laje, a laje que era firmada por aquelas 2 colunas, havia 3.000 pessoas ali em cima. Embaixo dela, embaixo daquela laje, talvez mais 4.000 pessoas. Sansão pediu ao menino: apoie uma das minhas mãos numa coluna, a minha mão na outra coluna, e me deixe sozinho. E agora ele vai pedir perdão para Deus, porque Deus está pronto a nos perdoar. O mesmo Deus que nos dá força, a força que emana dele, ele nos tira quando estamos em desobediência. No perdão, passamos a obedecer ao Senhor novamente. E Sansão, ele não queria mais viver, porque não tinha mais os seus olhos. Mas um plano ele tinha: Senhor, devolve novamente a minha força, para que eu mate mais filisteus agora, na minha morte, porque eu vou morrer junto embaixo dessas pilastras. E ele, sem os cabelos, ele careca por ter sido raspado, sem as suas 7 tranças, mas obedecendo ao Senhor novamente. A força não estava no cabelo, estava na obediência. E ele vai empurrando aquelas pilastras e vai quebrando todo o templo de Dagon. Ele vai indo contra a idolatria, ele vai arrebentar com a idolatria e vai também
moer os inimigos de Deus. E quando cai todas aquelas duas colunas, aquela laje, morreu milhares de pessoas. Sansão também morreu. Seu pai Manoá já era morto. Sansão, ele ficou 20 anos sendo juiz de Israel. Agora, os seus irmãos, porque a sua mãe era estéril, mas depois que teve ele, ela nunca mais teve essa doença. A mãe de Sansão teve outros filhos. Teve outras crianças que foram irmãos de Sansão. Então, seus irmãos foram com humildade pedir para os filisteus: deixa levar o meu irmão para ser enterrado. E ele vai ser levado e vai ser enterrado em um certo local. E nós vamos ver que sepultaram ele entre Zorá e Estaol, que era onde a mãe de Sansão e o pai de Sansão moravam. Manoá já era morto, então enterraram ele juntamente com Manoá, seu pai. E dessa maneira levaram ele. O túmulo de Sansão está lá em Israel, junto a Zorá e Estaol. Tem um túmulo lá que é até um túmulo moderno nesse momento. Se a gente for visitar Israel, nós vamos encontrar esse túmulo. E esse túmulo que está lá, talvez não esteja no mesmo lugarzinho onde ele foi enterrado, mas está entre Zorá e Estaol. É uma imediação de um erro de 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, mas está lá um túmulo em memória de Sansão. Nesse túmulo, o que nós vamos ver, quem chega lá, não vai lá para adorar Sansão, mas para ter em memória que mesmo que nós um dia caímos, tivemos a presença de Deus, tivemos a força que emana de Deus em nós, mas se caímos, também nos consertamos. E ao nos consertarmos, conseguimos grande obra diante do Senhor. Aquele túmulo está lá. Naquele túmulo tem muitas pedras, pedras pequenas que estão no túmulo. Porque a cultura judia faz o quê? Quando alguém visita o túmulo de Sansão, ao sair dali, deixa uma pequena pedra em cima do túmulo. Por que uma pequena pedra? Porque uma pedra pode ser muito forte, uma força que vem de Deus, mas uma pedra também é insignificante. Sansão foi muito forte como uma pedra, mas foi insignificante porque ele morreu. Mas Deus levantou outro juiz. Portanto, eu posso hoje estar aqui trazendo uma mensagem poderosa a qualquer que queira me ouvir ou assistir. Porém, sabendo que qualquer um de nós, assim como somos muito fortes, também somos insignificantes. Não posso bater no peito e achar que sou o melhor, ou que tenho conhecimento, ou que muitas pessoas vão me ouvir até fora do país. Eu sou insignificante. Poderoso é o meu Deus que me dá força para fazer essa obra. Poderoso é o teu Deus que te dá força para fazer essa obra. Assim como a pedra, hoje, que cada um coloca em cima do túmulo de Sansão, representa a força que emana de Deus. Uma pedra é uma força. Davi, com uma funda, ele coloca uma pedra, uma pequena pedra, e a pedra é lançada com tamanha força que derruba um gigante. Então nós vamos ver que uma pedra é uma força que vem de Deus, mas também é tão insignificante. Assim somos eu e você. Somos fortes porque Deus nos faz fortes, mas somos tão insignificantes porque podemos morrer a qualquer momento, ser acometido por dores. Eu já fui acometido de um câncer. Eu tenho um testemunho forte. Continuo sendo forte para fazer a obra de Deus, mas posso dizer, sou insignificante, porque assim quando eu partir, outro se levanta. Assim que Sansão partiu, alguém se levantou no seu lugar, porque nós lemos aqui o nome daqueles que se levantaram como juízes durante aqueles 400 anos. Depois de Sansão foi Eli, e depois de Eli, Samuel. Nunca a obra de Deus para. Somos fortes até o tempo da nossa morte, porque somos insignificantes, mas sabemos que Deus é tudo em nós, e que Ele cumpra a sua promessa de você fazer a obra dele, de você fazer o melhor para ele. Que Deus cumpra, que você seja forte,
que o poder de Deus, que emana, a força que emana de Deus na tua vida, faça com que você seja um guerreiro, mas sabendo que você tem força. Mas assim como aquela pedra em cima do túmulo de Sansão, ainda no dia de hoje, aquelas pedras que cada pessoa que vai visitar deixa lá, é tão forte, mas ao mesmo tempo tão insignificante. Quem somos nós em um período tão forte, em outro período tão insignificante? Fica esse áudio, esse vídeo para você meditar, que assim como você é forte, mas também é insignificante. Assim como sou forte espiritualmente, mas ao mesmo tempo insignificante. Podemos meditar nessa palavra para que nunca o orgulho cresça no nosso coração, como cresceu esse orgulho no coração de Sansão, até que ele contou o seu segredo para Dalila. E ele foi feito presa dos filisteus. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe, dá seu like, ou se você não gostou, dá seu dislike aí. De alguma forma, interage conosco. Manda sua mensagem. E toda quinta nós temos um vídeo novo, uma nova mensagem. Não uma nova mensagem, porque a Bíblia é repleta de mensagens mas a Bíblia, ela se renova a cada dia quando nós ministrarmos. Fica com Deus e até a próxima quinta-feira.